Durante o descobrimento do Brasil, uma das primeiras tribos que tiveram contato com os portugueses foi os Tupinambás. Esse povo habitava por extensas áreas do litoral do Brasil, destacando-se nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Esse povo também ficou bastante conhecido por seus rituais antropofágicos, o que envolvia o consumo de carne humana. Esses costumes foram relatados por diversos exploradores que se aventuraram pelas densas selvas do Brasil colonial. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse notável povo que deixou seu legado e importância na história do Brasil. Entretanto, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar séculos atrás. Os Tupinambás são um povo da família linguística Tupi-Guarani, que habitava extensas áreas do litoral do Brasil. O nome Tupinambá tem origem na língua tupi e significa aquele que vem dos tupis, ou descendentes dos tupis. Em algumas interpretações, também pode ser entendido como descendentes dos primeiros pais. Os Tupinambás, no início do contato com os portugueses, moravam em habitações conhecidas como malocas. Essas habitações eram geralmente construídas em aldeias próximas à costa, rios ou áreas propícias à agricultura, utilizando técnicas construtivas simples, como paredes de pau a pique e cobertura de palha. Suas casas eram dispostas de maneira organizada ao redor de praças centrais. As casas eram construídas de maneira a proporcionar ventilação e conforto, e cada família tinha seu espaço delimitado dentro da aldeia. As habitações tinham uma largura constante, variando seu comprimento de acordo com o número de moradores agrupados nas subdivisões internas. Cada grupo tupinambá possuía de 6 a 8 malocas, e a população dessa tribo girava em torno de 200 indivíduos, mas podia atingir até 600 pessoas. Em zonas sujeitas ao ataque de grupos tribais hostis, as malocas eram cercadas por estacas ou caiçara, feita com troncos de palmeiras rachados, ou por um duplo sistema de paliçadas, entre os quais colocavam pontas agudas e cortantes. A divisão do trabalho na sociedade tupinambá era por sexo, cabendo aos homens as primeiras atividades e às mulheres o trabalho agrícola, exceto a abertura das clareiras para plantar, feita à base da queimada, que era uma tarefa essencialmente masculina. Já o plantio e a colheita, o preparo das comidas e o artesanato, que envolvia confecções de vasos de argilas, redes e etc., eram trabalhos femininos. Por outro lado, os instrumentos de guerra, como arcos e flechas, maçãs e lanças, eram feitos pelos homens. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra, sendo o machado bem útil para as atividades manuais. A economia dos tupinambás era baseada principalmente na agricultura, o que envolvia o cultivo de mandioca, milho, feijão e abóbora, que era essencial para a sua sobrevivência, além da caça, pesca e coleta. A pesca era realizada tanto nos rios quanto no mar, e fornecia uma fonte adicional de alimento, enquanto a caça complementava a dieta, e geralmente era de animais selvagens. Além disso, o comércio entre diferentes grupos indígenas era uma prática comum, o que envolvia a troca de produtos como cerâmica, pele, sementes e outros itens de valor. Esse comércio contribuiu imensamente para a circulação de bens e o estabelecimento de relações entre os diferentes povos. A cultura tupinambá era rica e diversificada, refletindo a complexidade de sua comunidade,
A música, a dança e as artes eram elementos fundamentais em suas tradições culturais. Instrumentos musicais simples como maracas e flautas eram bem comuns em suas cerimônias festivas. A cerâmica também desempenhava um papel bem importante na cultura tupinambá, sendo utilizada para a confecção de utensílios domésticos, objetos de rituais e peças decorativas. Os tupinambás eram hábeis na produção de cerâmica, utilizando técnicas que variavam de acordo com a região. No matrimônio tupinambá, era muito comum um casamento entre tio materno com sobrinha, ou entre primos. No entanto, para casar, o jovem deveria passar por testes, e o principal deles consistia em fazer um cativo de guerra para o sacrifício. A religião tupinambá era baseada na crença de que todos os elementos da natureza possuem espíritos. A relação com a natureza era evidente na sociedade desses povos, o que incluía rituais para agradecer pela colheita, pedir proteção espiritual e honrar seus ancestrais. Os tupinambás também realizavam cerimônias xamânicas, nas quais os pajés desempenhavam um papel crucial como intermediários entre os seres humanos e os espíritos. Acreditava-se que a comunicação com os espíritos era fundamental para garantir o equilíbrio entre os mundos material e espiritual. Eles acreditavam na existência de várias divindades ligadas ao elemento da natureza. Entre as divindades, uma das mais importantes era o deus Tupã. Os tupinambás também praticavam rituais de antropofagia, o que envolvia o consumo de carne humana. Os tupinambás acreditavam que, ao consumirem a carne de pessoas, poderiam adquirir suas habilidades, como inteligência, coragem e várias outras qualidades. Nos banquetes onde envolvia o consumo de carne humana, o prisioneiro era imobilizado por meio de cordas. E mesmo assim, para mostrar seu espírito guerreiro, ele devia enfrentar com bravura os seus inimigos, debatendo-se e prometendo que logo vingariam a sua morte. A guerra e os banquetes reforçavam a unidade da tribo tupinambá, e por meio da guerra era praticada a vingança dos parentes mortos, enquanto o ritual antropofágico significava para todos, homens, mulheres e crianças, a lembrança de seus falecidos guerreiros. Em vista disso, o dia da execução era uma grande festa. Apesar de terem raízes comuns, os diversos povos que compunham o grupo tupinambá lutavam constantemente entre si, o que resultava sempre em guerras sangrentas, em que os prisioneiros eram capturados para serem devorados em rituais antropofágicos. No entanto, com a expansão da colonização portuguesa, esses povos tiveram que migrar para regiões mais distantes. Além disso, esses povos viviam em constante luta contra as forças portuguesas, e isso acabou em um grande número de mortos dessa tribo. Outro fator também que contribuiu para diminuir a população tupinambá foi as doenças.